Oi, gente, tudo bem? Eu tô aqui e vou maquiar um pouquinho. E eu queria falar com vocês, não sei se vai ficar bom esse vídeo, porque talvez tenha muito barulho novamente. Ih, meu celular tá escorregando. Melhorou, né? Então, hoje eu li novamente o livro do... Esqueci o nome do autor. Calma aí. Gente, eu sou muito esquecida, né? Vocês estão cientes disso. Mas é o Ego Transformado, de Timothy Keller. Opa. Ego Transformado. Olha, aqui não tá a capa no Kindle. Nunca ficou assim, mas ok. Eu li ele. Eu avisei. Eu li ele, tipo, esse livro. A primeira vez que eu li, eu fiquei assim, ó, de queixo cair. Por quê? Porque nele ele fala sobre como o ego, ele se mostra de duas formas, né? Ele pode ser tanto superinflado, que é o mais comum, quanto a baixa estima, que o pessoal fala que é uma pessoa que ela tem uma baixa estima, ela tem o ego dela já foi inflado e ele só está desinflado agora. E ele fala, e o autor fala que o normal do ego é ele não doer, né? Ele não parecer que você tenha o ego, porque ele dá até o exemplo do funcionamento do corpo. Você só sabe que você só lembra que você tem dedos e que ele está e numa caminhada você usa ele quando ele está machucado. Se ele está no seu perfeito funcionamento, você nem lembra que tem que você tem esse membro e que ele faz parte disso. E o ego é a mesma coisa. A gente precisa ter o ego, ele não pode ter visibilidade no seu comportamento. Ele deve passar despercebido, que o autor chama de autoesquecimento. O ego, ele só existe e ponto, mas ele quando ele existe a gente não percebe. Que ele fala que o autoesquecimento ele só é alcançado quando vivemos o Evangelho. Ele cita Paulo, quando Paulo fala, eu não lembro qual carta de Paulo que ele cita. Eu acho que é 1 Coríntios 5, 4 ao 5, parece. Uma coisa assim que ele fala pra igreja de Corinto. Porque tem aquela divisão entre Paulo e Apolo. E uns dizem eu sou de Paulo, outros dizem que eu sou de Apolo. E ele fala, olha, eu não ligo pra impressão que vocês têm de mim. E nem pra impressão que eu mesmo tenho de mim. E o autor fala que Paulo, ele pratica o autoesquecimento. E o autor também fala sobre o ego. Quando nós estamos com o ego inflado, nós sempre estamos no tribunal. Sempre julgamos as nossas ações com base nos nossos critérios. Como se toda hora a gente tivesse a impressão de estarmos sendo vigiados, vivendo pro público, sabe? E então nisso nós toda vez reanalisamos nossa opinião, nossas ações. Então, quando nós
E isso é viver num completo, um completo peso, né? E toda vez você sendo julgado, julgando a si mesmo, achando que os outros, né, quando os outros te aborrecem, quando os outros te ferem, né, isso é um julgamento, você sempre está nesse tribunal, o autor diz. E é um peso viver dessa maneira. Quando o ego, ele está tão inflado desse modo. E nisso, o antídoto para isso é viver o autoesquecimento, que é o descanso de saber que quem te julga é o Senhor. E quando Ele olha para você, Ele vê o Filho. Então, as suas ações, elas estão... o seu modo de agir, ela está justificado no Evangelho, né? Em Cristo. Seus pecados estão todos justificados a partir do momento que você se arrepende, claro. Então, a prática do autoesquecimento é você não estar toda hora analisando as suas ações e nem esperando que os outros analisem as suas ações. Você está diante de Cristo. Então, você vive pela imagem que Ele tem sobre você. Você vive pela imagem do Filho crucificado, que quando o Pai olha para ti, Ele vê e declara: tu és o meu Filho amado, em quem tenho prazer. Então, tudo que você vive, e ele fala que Paulo, ele não pensava mais em si, ele vivia pelo que o Senhor achava dele, e não pelo que ele mesmo achava, ou os outros achavam. E Paulo também separava as ações dele com a identidade dele. Paulo, ele separava as ações da identidade dele. Ele não era aquilo que ele fazia, ele era aquilo que o Senhor determinou que ele fosse. Então, todas as vezes, se Paulo ele pecava, ele se arrependia dos pecados dele, mas ele não se enxergava com os olhos do pecado. Ele se enxergava com os olhos que o Senhor vê ele, que o Senhor determinou que ele fosse. Ele é o Filho amado do Senhor. E o autor, ele nos chama a atenção para que nós possamos ter em mente isso. Não, a nossa identidade está firmada em quem o Senhor diz quem somos. Então isso faz com que o Senhor julgue as nossas ações. E quando nós olhamos quando nós pecamos e olhamos para o Senhor, nós temos um prato cheio de misericórdia, né? O Senhor, ele disponibiliza a misericórdia quando nós nos arrependemos. Então, nós temos sim juízo sobre os nossos pecados, mas nós não vivemos, a nossa identidade não é mais pecado, porque nós somos justificados. Então, nós não precisamos ter uma conduta perfeita para agradar ao Senhor. Nós não precisamos viver em religiosidade para agradar ao Senhor. Nós somos justificados no Senhor. Nós vivemos em uma vida de santidade, uma vida correta perante os olhos do Senhor. Por quê? Porque já fomos justificados. Nós não precisamos ganhar a confiança do Senhor. O Senhor sabe quem somos. Nós não precisamos ficar visíveis, ficar bonitos perante o Senhor, porque Ele já sabe quem somos. E mesmo sabendo quem somos, como Paulo diz, ele fala que ele é o pior dos pecadores. Então, dos pecadores, o qual que ele é o principal. E isso ele é, mas em Cristo, né, nós ganhamos uma nova identidade. Nós somos pecadores, mas não somos vistos pelos olhos do Senhor como pecadores, mas sim com olhos de um pai para o seu filho, porque Cristo justificou. A ira do Senhor caiu sobre Cristo, e isso fez com que fomos justificados. E a doutrina da justificação é muito linda e muito
mal interpretada por esses dias. Né? Infelizmente, nós vivemos uma era ou totalmente legalista ou totalmente uma graça barata, em que não precisamos fazer nada para conquistar o Senhor e não precisamos viver uma vida de santidade. Mas uma coisa não exclui a outra. Né? E tampouco nós precisamos de uma conduta correta para ganhar o Senhor, porque Ele sabe quem somos. Ele sabe por quem o Filho dele morreu. O Filho dele não morreu por pessoas perfeitas. O Filho dele morreu por pessoas totalmente pecadoras, mas agraciadas pelo Senhor. E esse vídeo não é para estudar sobre justificação, esse vídeo não é também um esgotamento sobre o livro Ego Transformado, mas é uma reflexão e um chamado a estudar sobre justificação, porque é muito interessante. E quando nós estudamos a palavra, nós ganhamos base para acreditar no que cremos. Mais ainda. Amém. Tchau, gente!